Cecília, Diga. você falou que a sua última fala foi bem interessante, né? Do ponto que você disse que a pessoa consegue se sustentar com algo incômodo, tá tudo bem, mas talvez para a gente que trabalha com atendimento, ou que tem outras formações, talvez a gente consiga se sustentar. Mas quando você tem um cliente ou um paciente na sua frente, nem sempre ele está acostumado, tem consciência que ele consegue se sustentar. Aí você tem que ficar, como a Cris falou, usando de outras técnicas, pelo menos é o que eu tenho feito e tenho já tentado misturar um pouco de focalização nos meus atendimentos, para que a pessoa consiga se sustentar. Tá? Por exemplo, eu atendi uma cliente ontem que ela me ligou desesperada que ela estava em pânico. A gente estava por telefone e eu tentei com ela entender e fazer ela perceber que parte dela estava em pânico, né? Porque assim, não é você toda que está em pânico. O que é que está acontecendo que está deixando uma parte de você em pânico? E aí ela começou a contar uma história que já vem há 6 meses na vida dela, que é um aspecto profissional. Então, ela, assim, a gente por telefone fez alguns exercícios de respiração para que ela se acalmasse, e aí a gente começou a conversar para que ela pudesse entender, não na linguagem dela, que parte dela, mas que assunto estava deixando ela em pânico. Né? Porque aí a gente chegou num ponto onde ela identificou que era um aspecto profissional, e ela teria uma reunião ontem e com essa pessoa e ela estava apavorada, e aí já começou a questionar a relação com o marido, a relação com os irmãos, tudo começou a entrar em colapso, né? E aí a gente ficou uns 10 ou 15 minutos conversando e ela entendeu que o pânico dela era só um aspecto profissional. O resto estava sendo envolvido nessa história toda pela insegurança que essa situação profissional gerava nela. Mas não é uma pessoa que estaria acostumada a se sustentar sozinha. Se você não estiver próximo, se você não estiver guiando, ela não entraria nesse espaço. E aí eu volto na sua fala, assim, se a pessoa consegue se sustentar sozinha, legal, mas aí ela teria que ter um preparo, né? Como Eu que a gente se acho que o prepara? preparo de Jairo é um preparo mais pedagógico, Uhum. educacional. A pessoa não consegue porque ela não conhece o caminho. Exato, exato. Assim, como que a gente treina essas pessoas É um para treino que de elas entrem nesse caminho, para que a gente vivência, possa atendê-las nesse ambiente? sim. Porque é muito legal essa pessoa ser possível para ela estar com algo nela que sente pânico e ela vê o tamanho que ela é quando ela simplesmente é esse espaço que percebe algo que está em pânico. O que eu posso compartilhar com vocês da minha experiência de atendimento é, desde a primeira sessão, eu percebo, eu vejo as pessoas sendo capazes de sim estar com algo nelas que qualquer coisa. Então, quando a pessoa percebe isso, isso já muda muita a percepção dela, inclusive em relação à questão. Porque se ela fala, ela toda está em pânico, percebendo que isso se relaciona ao trabalho, ela está bastante identificada com o pânico. Então, quando ela consegue dizer algo em mim está em pânico, eu percebo algo em mim que está em pânico, eu estou dizendo um olá para algo em mim que está em pânico, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está experimentando um outro estado. E isso vai começar a atuar na fisiologia dela, como a gente viu lá da Ariana. E aí, nessa mudança de fisiologia também, né, vai mudar a respiração, vai mudar tônus muscular, vai mudar a bioquímica. Aí ela vai estar num recurso maior para estar com aquilo nela que está em pânico. E aquilo nela que está em pânico vai se sentir mais calmo, porque vai sentir que agora tem alguém ali com ele. E o mais importante para isso em pânico é sentir que tem alguém ali com ele. E esse alguém precisa ser a pessoa, porque nenhuma outra pessoa consegue acalmá-lo, a não ser esse estado de espaço e ambiente para aquilo em pânico. E É, aí a síndrome a do gente, pânico costuma regredir e mudar muito, apenas com o processo de desidentificação. E claro que à medida que a gente vai se relacionando com aquilo que sente o pânico, a pessoa começa a perceber um montão de coisa que acabou levando aquilo e aquilo começa a mudar. Mas o primeiro movimento
é a desidentificação, é a nutrição do estado de self-presence.